Muito bem, pessoal, boa noite. Boa noite a todos, né? Temos vários alunos aqui, professores. Também temos visitantes, né? Vários visitantes aqui, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o reverendo e professor Davidson Pignon. Sou também secretário do nosso seminário, o nosso Seminário Teológico Congregacional de Niterói. O diretor e também reitor do seminário é o reverendo Hidauro Campos, mas o nosso diretor e reitor está em viagem. Ele não poderá estar presente porque ele está em viagem e, portanto, ele me incumbiu, né, com a responsabilidade de estar dirigindo a apresentação do trabalho de conclusão de curso do nosso aluno Herberson Ciâncio, que já está aqui conosco. Ele também já está aqui o orientador do nosso aluno, que é o pastor Pedro. Então, eu vou tirar aqui a tela. Já estamos aqui gravando, né, a nossa apresentação de hoje. E eu vou explicar como vai ser o procedimento. A gente vai orar para começarmos. E daqui a pouco, a primeira parte da apresentação, né, será propriamente a apresentação do conteúdo que o aluno vai fazer. É o candidato à aprovação, né, do seu TCC aqui pelo seminário. Então, ele vai fazer a apresentação com o PowerPoint e quem quiser uma cópia do material final, né, do TCC final, é só pedir para o próprio aluno e ele vai combinar, né, como vai entregar, tá legal? Depois do final da apresentação dele, os professores e alunos oficiais do seminário vão ter a palavra para poder abrir o microfone e abrir o vídeo para fazer perguntas ao candidato, tá legal? Os demais visitantes que queiram fazer perguntas, por uma questão, né, de controle nosso, a gente pede para escrever no chat. Aqui no Zoom tem um chat, você pode escrever a sua pergunta. Você que não é nem professor e nem aluno regular do nosso seminário. Então, você pode escrever no chat a sua pergunta e eu farei a pergunta ao candidato, tá bom? Para você que está nos visitando hoje, é um grande prazer ter você aqui com a gente, mas apenas sabendo que a participação de quem não é da casa é via chat, tá bom? Para que haja mais controle nosso aqui. E a participação de professores e alunos do seminário é via vídeo, tá legal? É só abrir o microfone e falar, tá legal? Para quem quiser, quem for participar via vídeo, tanto o professor quanto o aluno do seminário, tem o esquema da mãozinha, que você clica no botão da mãozinha amarela e eu vou estar, então, percebendo que você quer falar e, no momento certo, eu vou franquear a palavra, tá legal? Esse é o procedimento que faremos aqui. Então, daqui a pouco o candidato vai apresentar o conteúdo de um modo didático, não é? Depois, os professores e alunos, inclusive o orientador, ele poderá fazer perguntas ao candidato e, dentro do possível, ele vai responder as perguntas também dos participantes, demais participantes, e no final, o professor Pedro, que foi orientador dele, ele vai falar, oficialmente qual é a nota que o candidato conseguiu granjear, tá bom? Ele conseguiu receber aqui. Então, a nota final do trabalho do TCC do nosso aluno será comunicada e será atribuída, né, pelo professor Pedro, tá legal? O professor Edauro, ele conseguiu entrar, não sei se ele tem condição de abrir vídeo e áudio,
mas ele também está, pelo menos aqui nesse começo, conosco, mesmo em viagem. Pastor Idaro, você consegue falar com a gente ou não? Bom, aparentemente ele só vai estar ouvindo, né? Pelo menos até agora ele não conseguiu se comunicar. Então tá bom, nós vamos começar então com uma oração, né? Vamos começar com uma oração. Eu vou convidar então o professor Pedro, Pedro Silva, para fazer a oração inicial e logo após a oração, eu já vamos passar sem delongas a palavra para o candidato fazer a sua apresentação. Tá legal? Vamos orar então. Paz, meus irmãos, vamos orar. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, queremos te agradecer, ó Deus, porque depois de um dia cheio de atividades, cá estamos para participar desse momento tão importante, ó Deus, na vida do seminário, na vida também do Emerson e da sua família, ó Deus, que são os passos finais para a conclusão do seu curso. Queremos, ó Deus, te pedir que tudo falado aqui seja também para a tua glória, e é para isso, ó Deus, que estudamos e que buscamos, e que em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, tudo, ó Deus, que aconteça aqui e agora, venha, ó Deus, do Senhor, e que possamos aprender também com a pesquisa de Emerson. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Emerson, você pode então começar, né? Isso, eu peço a todos que estão conosco para fechar os áudios. Vamos deixar apenas o áudio do candidato para que ele possa apresentar, tá legal? Boa noite a todos, boa noite aos professores, boa noite aos colegas, boa noite aos visitantes também que estão aqui. A Igreja Congregacional de Nohã está sendo transmitido lá no culto. O culto hoje vai ser com a apresentação do TCC, então louvo a Deus pela vida da igreja. Pastor Elielso também que está aqui acompanhando. E o tema do meu trabalho é esse aí: Igreja Simples, retorno ao processo simples de Deus para fazer discípulos. Eu, como autor do trabalho, o professor Pedro, que fez a oração aqui como meu orientador. Meu nome é Emerson, sou membro da Igreja Congregacional de Nohã, estou na igreja lá desde 2001, casado com a Roberta, pai de Teodoro e da Isabela, e o motivo pelo tema é uma motivação pessoal. Eu sou filho de pastor na Assembleia de Deus, então sempre vivi igreja, sempre estive envolvido com a igreja, então eu sempre observei, fui um observador do movimento e de alguns anos eu tenho observado também a igreja, tenho pensado sobre os movimentos que a igreja tem feito, sobre o que nós estamos fazendo quanto igreja, quanto ministério, quanto aquilo que Deus designou para nós. E no estágio, eu ganhei de presente o livro Igreja Simples, que é o tema do trabalho, é o mesmo título do livro. E eu então resolvi fazer o trabalho já com interesse pessoal em cima do livro. A igreja, ao longo da história, ao longo da sua caminhada, se tornou, ou muitas igrejas se tornaram complexas em relação ao seu movimento, em relação ao discipulado, em relação ao cuidado, em relação a ter muitas atividades, muitos compromissos, e ela acaba que se perde um pouco naquilo que era proposto pelo próprio Cristo em relação à igreja, né? Perde o foco e às vezes perde a simplicidade bíblica que foi passada pelo próprio Jesus para que a igreja pudesse atuar nesse mundo. Acho que a ideia da treliça e a videira, assim como tem o livro, né? A igreja se propôs a criar uma treliça e trabalha muito fortemente para que a treliça funcione, mas esquece, em alguns casos, o tratamento e o cuidado com a videira. Então, a treliça é mais importante, às vezes, do que a própria videira.
E o trabalho vai tentar trazer exatamente isso, a necessidade de um retorno ao discipulado, sabe, simples, um retorno ao essencial, ao que é importante de fato para a igreja, tentando eliminar aquilo que muitas vezes, atrapalha o seu movimento. Então, com o problema, com o modelo de igreja simples, como aplicar esse modelo, no nosso contexto congregacional, né. Tem uma pesquisa no trabalho, a gente vai falar mais na frente, e foi feito com igrejas congregacionais somente. Então, como aplicar esse modelo no nosso meio congregacional, né? E quais os desafios enfrentados pelas lideranças para que a gente consiga voltar ao foco. O objetivo específico é tentar conceituar de alguma forma que é uma igreja simples, tentar mostrar como isso pode ser feito, identificar as dificuldades das igrejas, de implementação do modelo, e tentar apresentar o resultado de pesquisas e promover algum pensamento em relação a isso, né? De que como estamos vivendo como igreja, como estamos trabalhando e atuando como igreja do Senhor. Esse é o referencial teórico, que é o do livro, e entender que igreja simples é igual clareza, foco e intencionalidade. Igreja complexa é igual a excesso de programas e falta de discipulado, falta de foco, falta de um planejamento. Então, alguns aspectos que mostram o que nos mostra que não é uma igreja simples, que trabalha num contexto mais complexo. Primeira coisa que eu observo em uma igreja, e os líderes também observam, e os pastores que fizeram a pesquisa, escreveram o livro, observaram é a relação ao líder. E eu acho que toda igreja, primeiramente, parece e tem a cara, o aspecto que o líder tenta trazer. Então, existe liderança que é centralizadora. Ela tenta trazer tudo para si, não consegue delegar funções, não consegue treinar pessoas, e toda a igreja, e esse líder faz com que toda a igreja dependa dele. Ele tem excesso de métodos que acabam que não são implantados na igreja, tem um excesso de trabalho, um excesso de preocupação por justamente tentar centralizar tudo que se passa pela igreja, e tudo que deve acontecer dependa dele. A falta de clareza e foco são alguns dos aspectos que mostram que uma igreja não é simples. Porque quando uma igreja não é clara, as pessoas não sabem exatamente para onde elas estão indo. Elas não sabem exatamente o que elas estão fazendo. Na verdade, os movimentos acontecem, as programações acontecem, os eventos, as reuniões, mas na verdade ninguém sabe onde exatamente se quer chegar. Na verdade, o que se faz é para que haja um movimento em si na igreja, as pessoas tenham algum evento para ir, alguma programação, faz programação no sábado, sempre tem programação no sábado para o jovem, não que isso seja uma regra, mas para tapar um buraco, para não deixar o jovem ir para algum lugar, mas não tem uma clareza realmente em relação a onde se quer chegar. E por isso não tem foco. Se a igreja não tem foco, ela aponta para vários lados. Se uma igreja pensa no discipulado, no cuidado da família, ela trabalha em prol disso, mas uma igreja que não tem um modelo simples, que não tenta trabalhar de forma objetiva e clara, ela acaba que vai para muitos lados e acaba que não chega em lugar nenhum. Apenas faz manutenção daquilo ali, faz com que a igreja funcione, e de crescimento, na verdade, há pouco. Não significa que as pessoas não são bem intencionadas em relação ao crescimento da igreja, que as pessoas não estão ali de fato, são crentes de verdade, nem isso, mas é que por elas não ter uma direção clara que vem da liderança, elas acabam que ficam perdidas em saber para onde que elas vão, o que que elas vão fazer, qual é o propósito que nós estamos trabalhando.
Muitas atividades que são feitas nessa igreja, que não tem um modelo simples, é sem propósito, é simplesmente porque existe a programação em si. O propósito, na verdade, é a programação. A finalidade é ter a programação, mas não o que aquela programação pode gerar, não que tipo de crescimento que essa programação pode gerar, qual o caminho que essa programação está, em que ponto da nossa caminhada que essa programação vai estar. Na verdade, o que se tem são eventos e mais eventos e reuniões que, na verdade, servem em si. Na verdade, são programações para a própria igreja, para manter algum movimento na própria igreja. E igrejas assim, por muitas vezes, são bem reconhecidas. Porque tem muitos eventos, muitas coisas são feitas e elas são bem vistas por outras igrejas, mas na verdade não se tem um propósito em si. O propósito é mesmo fazer a programação funcionar. E as tradições, nós estamos de igrejas tradicionais, né? A Convencional é uma igreja tradicional e eu sei que algumas tradições são boas para a igreja, mas muitas coisas em si se tornam ídolos. É o que eu estava falando das reuniões, né? Muitas reuniões são, na verdade, ídolos da igreja que elas não podem ser alteradas. Mesmo que elas estejam praticamente mortas e gerando mais trabalho do que gerando um crescimento espiritual para a igreja, um amadurecimento de fato, não se pode alterar, não se pode mexer, porque aquilo ali sempre funcionou assim, não se pode mexer nisso. Então, a tradição, o apego à tradição, o apego às coisas em si, o apego à treliça, gera aí uma dificuldade para que outros modelos sejam implementados na igreja, outras coisas possam ser implementadas, para que o foco principal seja alcançado. E uma dificuldades para implementar é a liderança sobrecarregada, justamente porque essa liderança está centralizando todas as coisas em si. A igreja depende muito do líder, porque ele não delegou, não treinou pessoas para que a igreja pudesse funcionar quando ele não estivesse. Então, assim, ele está sobrecarregado, e por estar sobrecarregado, ele não consegue enxergar o que está acontecendo na igreja. Ele tem que estar ali muito próximo e ele não consegue olhar para o macro, olhar para a igreja e observar como que a igreja está caminhando, como que os jovens estão, como que os adolescentes estão crescendo, em que ponto da caminhada essas pessoas que estão aos meus cuidados estão, em que ponto da caminhada elas estão, como que elas estão sendo discipuladas, qual o conteúdo que está chegando até elas. Então, essa liderança está sobrecarregada e não consegue dar conta disso. Outra coisa é resistência a mudanças, por conta do movimentos, não se tem uma grande resistência a mudanças. Não se pode alterar um movimento, não se pode alterar, às vezes, uma reunião. Pensar por que nós fazemos o que fazemos, porque Tem que abrir o microfone para poder falar isso. então a resistência à mudança, a resistência em permanecer com certas tradições na igreja, mesmo que essas reuniões estejam gerando muito trabalho, é uma dificuldade para implementar alguma mudança, né? Às vezes poderiam ser usadas a tecnologia para atender mais pessoas, mas não é possível porque certas reuniões precisam ser mantidas daquele formato. Falta de um plano definido. Se eu não tenho um plano definido, se eu não tenho um caminho para percorrer, se eu não tenho isso claro em relação ao meu ministério, ao que eu quero fazer, que tipo de discípulo eu quero formar, como eu quero trabalhar com os adolescentes, o que eu quero que eles aprendam nesse ano da história da igreja, se é teologia sistemática, se é ou qualquer outra coisa, se eu não tenho um plano definido para a formação desse discípulo, para a formação
desse servo que eu estou cuidando, então, assim, isso é uma grande dificuldade. Eu não tenho um plano, então qualquer coisa que aparecer, qualquer ideia que for dada, acaba sendo aceita, porque qualquer um vai seguindo o seu plano, porque a liderança em si não tem um plano para a igreja. Então, cada líder atua conforme acha conveniente, muitas vezes. E falta de clareza. Se eu não sou claro em relação ao que eu quero, isso é um problema. E é uma igreja que não tem essa clareza, não consegue passar isso. Primeiro, para as pessoas que estão perto, seus líderes, as pessoas que estão mais próximas do pastor, precisam ter essa clareza, para que elas possam cuidar de outras pessoas, para que elas possam passar o que foi aprendido com o pastor, o que foi repassado com o pastor, para que a igreja caminhe de forma em unidade. Então, assim, a dificuldade em não ter esses elementos no cuidado com a igreja são bem ruins quando se pensa na implementação de um modelo de igreja que atua de forma objetiva e clara, que realmente gere bons discípulos, discípulos maduros. Aqui uma citação de Russell Shedd, no seu livro O Líder que Deus Usa. Ele diz assim: a primeira responsabilidade é focalizar na visão. O homem que Deus usa necessita ter uma visão do alvo e dos objetivos finais da organização. Ele precisa, em oração, olhar o futuro com sua imaginação e perceber o propósito central que trouxe a igreja ou o grupo à existência. Ele vê claramente o final para o qual ela existe. Cada investimento em tempo, em dinheiro, em pessoas e em sacrifício necessita mover a direção daquele objetivo. Então, esses pontos são importantes quando se pensa nas dificuldades. O tipo de líder, o foco que a igreja acaba que não é clara em relação aos pontos, aonde ela quer chegar, ela não consegue passar de forma clara para as pessoas, para os outros líderes, para a igreja, e a igreja não tem um plano a seguir. Ela simplesmente está funcionando, ela vai reunião atrás de reunião sem nenhum objetivo, apenas mantendo tudo aquilo ali funcionando, e isso dá uma falsa sensação de que está tudo bem. E quando se tem uma falsa sensação de que está tudo bem, ninguém vai mexer em nada. A gente só entende que precisa mudar quando entende que nós temos um problema. E eu realizei uma pesquisa, tentei captar o máximo de pessoas possíveis para responder. E a pesquisa é descritiva, eu fiz através de um questionário, através do Google Form, passei para alguns pastores, 10 pastores me retornaram a pesquisa e 32 líderes de igrejas congregacionais. Alguns resultados, não são todos, e quem quiser ver a pesquisa na íntegra pode me pedir o trabalho, que tem todas as outras questões que foram colocadas. Então, 70% dos pastores acreditam que tudo que acontece na igreja e em relação aos seus objetivos e os planos que eles têm estão de acordo com o que eles querem, sabe? As coisas estão caminhando bem, eles entendem que as programações e tudo que eles fazem, aquilo que eles pensam para a igreja, aquilo que eles trazem para a igreja, está caminhando de acordo com o plano que eles têm para a igreja. 50% dos pastores apontam uma dificuldade em relação à tradição da igreja. A tradição o apego pela tradição é exatamente um ponto de dificuldade. Outro ponto de dificuldade que não está aqui na apresentação é colocada pelos pastores que responderam, são os membros antigos que são bem apegados à tradição. Então, assim, de certa forma, a tradição e os apegados às tradições são um ponto de dificuldade aí para os pastores. Mas, na verdade, poucos têm um plano bem definido em relação à igreja. Assim. Poucos me passaram uma visão clara. Às vezes, uma visão mais ampla, como a gente tem da igreja, de pregar o evangelho, de levar as pessoas até Cristo.
mas bem poucos pastores. Na verdade, dos 10 que me responderam à pesquisa, um somente foi bem claro em relação ao plano que ele tem. Então, ele tem um plano bem traçado, ele tem os objetivos, os pontos que ele quer alcançar. Então, 10% somente me voltaram com uma clareza em relação aos seus planos. Agora, pensando em relação à pesquisa feita com os líderes, que responderam questionários bem parecidos, até para que seja feita uma, um balanço entre o que eu penso, o que o pastor pensa e o que o líder enxerga. Então, é para ver e entender também o quão claro tem sido o repasse dessa informação, desses pontos que cada líder tem trabalhado em sua igreja. Então, 62% vem a tradição como barreira. Outras pessoas veem os membros antigos novamente, e alguns líderes apontam que o próprio pastor é o ponto de dificuldade. A porcentagem de 10%, 15% por aí, apontam que o pastor é o ponto de dificuldade. Então, assim, mas na grande maioria, o apego à tradição, o apego a certas reuniões, o apego a certas coisas, são um ponto que os pastores e os líderes concordam que é um ponto de dificuldade para a implementação de outras coisas, né, na igreja. Outra questão que foi apontada pelos líderes é a falta de acompanhamento pastoral, mais frequente. A falta de cuidado, a falta até de aproximação para treinamento, para aprimoramento. Muitos relataram que não têm o cuidado em si. Pastores também relataram que precisam melhorar essa questão do cuidado com os líderes, do aprimoramento, que às vezes é só uma questão de gabinete, quando alguma coisa já acontece, mas não há uma aproximação mais periódica assim dos pastores com os líderes, não de todos. Quero deixar claro aqui que não é uma realidade de toda a igreja, mas repassada por alguns. Então, isso acaba que na média geral é um assunto que se deve ter atenção dos pastores, desse cuidado com os líderes. Síntese dos resultados: os pastores acreditam ter clareza em relação aos propósitos estabelecidos pela igreja, as coisas que eles têm pensado, os planos, mas há uma divergência em relação à resposta dos líderes. Muitas respostas não batem em relação à visão que o pastor tem para a igreja, em relação ao que os líderes acreditam que eles estão participando. Na verdade, são objetivos gerais, visões gerais que eles têm da igreja, mas poucos líderes bateram certinho com o que o líder pensa e o que o pastor. Uma necessidade maior de alinhamento. A pesquisa trouxe esse entendimento que há uma necessidade de alinhamento. Os pastores precisam sentar com seus líderes, alinhar a visão, alinhar aquilo que eles pretendem para a igreja, aquilo que eles pensam para a igreja, o plano. Eles precisam ser claros nisso, porque muitos líderes relatam que estão praticamente sozinhos trabalhando. Não há um cuidado do pastor, um alinhamento, um direcionamento por parte do pastor. Na falta de fluxo para um novo convertido, né? Uma das perguntas é saber qual é o caminho que o novo convertido segue na sua igreja. E muitos apontaram que não existe exatamente um caminho para o novo convertido. Não se sabe muito bem o que vai fazer com o novo convertido, a não ser que ele se integre na igreja de forma orgânica. Muitos relataram não ter esse cuidado, principalmente dos líderes, não enxergar esse plano para o novo convertido, sabe? Um novo membro que está chegando na igreja. As pessoas vão chegando e se ela se adaptar, ela fica. Se não se adaptar, ela acaba que segue para outro lugar.
que recebe melhor, que tem um cuidado melhor. Então, e o discipulado é reconhecido como essencial, o discipulado. Até mesmo em relação a EBD, a necessidade de criação de pequenos grupos, célula ou qualquer coisa que se queira chamar, culto no lar. A grande maioria dos líderes e dos pastores enxergam aí a criação de uma célula, desde que isso seja feito de uma forma bíblica e pode ser feito na, na criação desse movimento, né, que muitas igrejas utilizam, e até mesmo igrejas congregacionais já têm utilizado. Não é uma regra, não pode não funcionar para todo mundo, mas a pesquisa aponta que seria muito bem recebido por todas as igrejas que foram entrevistadas o trabalho de célula. Não exatamente por todos os pastores, mas praticamente todos os líderes de todas as igrejas. Alguns até já trabalham. E boa parte dos pastores e líderes vem dificuldade no aprimoramento e cuidado com a liderança. Então, assim, os pastores enxergam essa dificuldade, pelo menos alguns enxergam assim, essa dificuldade do cuidado com os líderes, e os líderes em si se veem meio sem saber o que fazer, porque ou eles buscam por si mesmo, e cada cristão deve buscar o crescimento individual, é claro, mas não há uma aproximação do pastor com o líder, um cuidado, um encontro periódico para orar, para ajudar um ao outro, alguma coisa assim, para aprimoramento dos líderes mesmo, até para alinhar as visões do pastor com a sua liderança. Terceiro ponto, a revolução do simples. Primeiro ponto para a gente ter uma igreja que tem um processo bem definido de discipulado, que faça isso de forma eficaz, é ser claro em relação ao processo. Eu preciso, às vezes é necessário que se desenhe isso para que seja feito de forma visual, para que as pessoas vejam de forma visual. Então, eu preciso ser claro em relação ao que eu quero, em relação a que tipo de discípulo eu quero formar, em relação a onde que eu quero chegar, como que eu vou chegar daqui a 5 anos, que tipo de igreja eu quero ter daqui a 5 anos, quantas pessoas eu quero formar aqui, quais os crentes que eu quero formar aqui na igreja, ou só vamos ficar fazendo manutenção das pessoas aqui. Eu acho que é uma grande necessidade dos pastores serem esses discipuladores. Eu gosto de lembrar do pastor Elessi, bem conhecido aqui. Ele, compartilhando, falou que reuniu já com jovens quando estava em Pernambuco e discipulou esses garotos, essas meninas, não tinham só meninos, adolescentes, e hoje eles são pastores, missionários, estão espalhados por aí, servindo ao Senhor, porque ele tem esse apego a esse trabalho de discipular pessoas, de treinar. Então, assim, eu preciso ser claro em relação a isso. Onde que eu quero chegar? Que tipo de discípulo eu quero formar? O que os adolescentes vão aprender? O que os jovens vão aprender? O que eu vou passar para um novo convertido? Como que eu vou tratar aquele que está chegando de uma outra igreja, de uma outra denominação, que pensa diferente? Como que eu vou cuidar dessas coisas? Eu preciso ser claro em relação a esse processo. Eu preciso ser claro em relação a tudo que eu quero fazer na igreja para que as outras pessoas, os liderados, a igreja entenda e siga junto. Todos os movimentos da igreja que tem esse modelo simples deve ser intencional. Cada culto, cada reunião, cada evento deve ter uma intenção, deve ter um caminho estabelecido. A partir do momento que eu sou claro em relação ao que eu quero, quanto igreja, aonde que eu quero levar a igreja em si, como que eu vou treinar e discipular essa igreja para que ela possa atuar e discipular outras pessoas. Então, cada movimento a partir daí deve ser intencional. Eu devo ser intencional em integrar pessoas, em receber um visitante. Eu devo ser intencional no culto de domingo à noite. Eu devo ser intencional nos ensinos que eu vou dar
para os adolescentes, para a igreja, para os jovens, o que eu vou passar, o que eu vou falar. Então, tudo na igreja, essa igreja não funciona de qualquer forma, não faz evento por evento. Ela faz evento, ela tem culto, ela faz reuniões pensadas dentro do processo que elas estabeleceram, dentro do processo de discipulado, dentro do processo de amadurecimento espiritual dos crentes. Então, eu tenho clareza, eu já pensei nos movimentos que eu vou fazer em relação a isso, então eu preciso alinhar tudo isso. E o alinhamento é a partir de reunião, de conversa, que eu vou decidir onde que eu vou estar, onde cada ponto vai ser estabelecido, onde que eu quero levar cada pessoa, como que eu vou receber esse novo convertido, como que eu vou cuidar da pessoa que vem de outra denominação, como que eu vou receber um visitante, o que o culto tem o propósito de fazer. Então, assim, tudo é alinhado, tudo é conversado, nada é de forma aleatória. E foco. É preciso ter foco quando se estabelece um processo. O foco é importante. E quando eu tenho foco, às vezes é preciso eliminar atividades que não têm mais propósito. E eliminar, às vezes, é um problema, justamente porque nós falamos do apego à tradição. Então, o foco nas atividades deve ser mantido. E se tiver que eliminar atividades por causa disso, então o que se faça? É preciso ter coragem de enfrentar essas questões. Mas certamente, se eu quero ter um modelo de igreja que seja eficaz no processo de discipulado, então eu tenho que ter um plano, eu tenho que ser claro em relação a isso. E todos os movimentos que a igreja faz, deve ser intencional. Senão a igreja vai simplesmente funcionar somente por funcionar. E exemplos práticos disso, que é dado até mesmo no livro, é um tema central, né? Nós somos congregacionais e cada departamento tem o seu moto, né? Dos adolescentes, jovens, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, o Senhor é nossa força, o nosso cântico é a nossa salvação. Então, assim, esse modelo de igreja simples, eles trabalham exatamente com foco. A Igreja da Cruz, que é dada como exemplo no livro, ela tem somente um tema, e esse tema é trabalhado para todo mundo. Então, se eu trabalho com discipulado, eu trabalho discipulado em todos os departamentos, de acordo com a idade, com as características de cada segmento, de cada idade, de criança, de jovem, adolescente, mas eu trabalho o trabalho é voltado para que todo mundo pense uma coisa só. Trabalhe e pense num objetivo somente. A agenda da igreja são simples. Aqui eu coloquei culto, mais pequenos grupos, mas isso aqui não é uma regra. Não estamos pensando numa regra, olha, você tem que funcionar assim. Mas é momento de refletir em relação ao que nós estamos fazendo. O trabalho tem esse objetivo, não de entregar, faça isso que vai dar certo. Mas, em primeiro momento, é fazer refletir o que eu estou fazendo em relação à igreja. Como que o movimento da minha igreja tem feito pessoas crescerem de fato. Eu tenho cuidado dos líderes, eu tenho tratado dos novos convertidos, eu tenho levado eles ao crescimento e amadurecimento espiritual. De fato, ou as pessoas estão simplesmente vindo à igreja e indo embora e fazendo aquele movimento ali praticamente que católico, né? E a escolha dos líderes é importante. A escolha das pessoas que vão estar caminhando junto é extremamente importante. O autor no livro vai falar que às vezes nós escolhemos as pessoas pela aptidão. E é a primeira coisa que a gente olha, a aptidão da pessoa. Mas às vezes a pessoa é tão apaixonada pelas suas habilidades e pelo seu ministério que ela esquece que ela está envolvida num plano maior. Ela esquece que ela está envolvida numa comunidade que tem um objetivo somente. Então, às vezes, é melhor você, como pastor e líder, treinar alguém, ajudar, capacitar, levar para treinamentos e fazer o que for possível para que essa pessoa cresça, mas que ela seja uma pessoa que seja ensinável, que seja humilde bastante para entender que ela está
dentro de um propósito maior, não um propósito específico somente de um departamento ou outro. Não é sobre paixão em fazer alguma coisa, mas é entender que estamos numa unidade e numa comunidade que tem que crescer junto. E se alguém é muito apaixonado pelo que faz e pelas suas habilidades, às vezes, isso gera mais um problema para o pastor e do que um benefício. E essa pessoa precisa estar alinhada com a visão. É extremamente importante que ela esteja alinhada com a visão e até mesmo por observação própria com a teologia que é pregada pelo pastor. Senão o pastor prega uma coisa e o líder que está ali atuando junto com você está pregando outra coisa. E acho que muitos pastores já passaram por isso. E outra coisa em relação ao processo, é preciso de avaliação periódica. Todo processo precisa, todo pastor deveria fazer isso, sentar, primeiro avaliar a si mesmo, como pastor, avaliar o trabalho que ele tem feito naquela comunidade, as coisas que ele tem levado, aonde o caminho que ele tem levado à igreja, e os processos estabelecidos precisam ser avaliados periodicamente. Preciso sentar e pensar, olha, como que está? Como que está, por exemplo, a classe de EBD dos adolescentes e dos jovens? Como que estão crescendo? Estão estudando o quê? As pessoas estão participando? Não estão participando? Então, assim, essa avaliação precisa ser feita de forma periódica, de 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses. Cada comunidade vai atuar conforme acha melhor. Mas é importante que se tenha uma avaliação. É importante que se olhe para o que está acontecendo, para o macro, para a comunidade, e pense, olha, tem certo, esse movimento aqui, essa classe não está funcionando muito bem, o que a gente pode fazer para melhorar? Então a gente vai trabalhar dessa forma. Então é necessário que se faça avaliação. Todo processo, todo plano não pode ser feito de forma aleatória e deixada lá por muito tempo sem que se avalie. E as considerações, o retorno, o que a gente quer pensar é esse retorno ao discipulado, sabe? O discipulado eficaz. Não é uma questão de pessoas que foram escolhidas de forma especial para discipular outras pessoas. Assim como o texto bíblico da Grande Comissão, Jesus fala que a gente deve ir, pregar e ensinar todas as coisas. E esse é o chamado para toda igreja. Todo crente deveria estar apto e ser treinado a discipular outra pessoa. A questão não é sobre o formato que esse discipulado deve fazer, mas é pensar em que tipo de discípulos eu estou formando e treinando. Que tipo de discípulos eu estou preparando para que esses discípulos que eu estou preparando prepare outras pessoas lá na frente. Então, é somente um meio de reflexão. Existe uma necessidade de ser claro em relação a isso. Precisamos ser claros em relação ao que nós queremos. Precisamos ser claros em relação aos propósitos que nós temos para a igreja. O que a gente quer fazer, onde a gente quer chegar, o que os líderes entendem que eu estou querendo. Às vezes nós não estamos sendo claros, precisamos alinhar os pensamentos, precisamos alinhar as condutas, precisamos alinhar todas as coisas que estão acontecendo para que a igreja possa crescer em unidade de fato e não fique brigando entre si. E pastores e líderes precisam caminhar mais juntos. Há uma necessidade aí pelos líderes, principalmente, de que os pastores estejam mais abertos a caminhar juntos, assim, a treinar, a sentar, conversar, não somente apagar fogo quando alguma coisa já aconteceu. E igreja simples é diferente de uma igreja superficial. Não é uma igreja que caminha no raso. Uma igreja simples é uma igreja que é objetiva e intencional nas coisas que ela faz. Ela sabe onde ela quer chegar, ela quer formar bons discípulos, ela quer formar pessoas maduras. Não que as outras igrejas não, que a igreja que não caminha nesse modelo não queira fazer isso, não tem essa intenção no coração, né? Que não são pessoas que querem fazer o melhor para o Senhor. Mas às vezes elas não têm um plano.
e elas vivem num contexto complexo, que gera mais cansaço e fadiga do que um crescimento espiritual. Então, essa igreja simples, ela é simples no seu movimento, mas ela é profunda na sua intenção. Ela é profunda em querer produzir discípulos que vão formar outros lá na frente. Existe uma limitação, né, por conta da pesquisa, que foi um número baixo, gostaria que tivesse mais, mas muitas pessoas não retornaram, muitos pastores não retornaram. Eu tentei várias vezes chegar e falar com eles, mas infelizmente não consegui tantos retornos como eu gostaria. A pesquisa pode ser ampliada no contexto da denominação, no contexto local ela pode ser feita. Cada pastor pode pensar e ter coragem, parar e pensar um pouco, fazer essa pesquisa na própria igreja e ver o que precisa ser melhorado. Isso é uma questão de humildade e de cuidado com a igreja também. E o uso prático desse trabalho é somente para a gente refletir, não é para criticar a igreja, não é para criticar a igreja congregacional, não é para criticar ninguém, mas é para fazer com que a gente pense em relação ao discipulado que a gente tem feito, ao cuidado, como que a gente tem produzido discípulos, como que a gente tem feito as pessoas crescerem no evangelho de fato. Será que só vamos ficar fazendo a manutenção dos crentes ou de fato nós vamos trabalhar para que essas pessoas cresçam no caminho do Senhor, para que elas cresçam espiritualmente, biblicamente, para que elas possam reproduzir outros, para que elas possam ter condições. Então, assim, eu tenho um adolescente que eu treinei na igreja, que eu discipulei, então eu deixei ele apto a cuidar de alguém que está chegando, de outro adolescente que está chegando na igreja. Pelo menos as primeiras coisas ali, ele vai ter esse essa condição. A questão é que o discipulado deve envolver toda a igreja. Não é de pessoas, de professores de escola dominical, de pastores, de pessoas que vão para o seminário somente. Mas como pastor, como líder, eu deveria treinar pessoas e capacitar pessoas para que elas possam ter condições, no momento que chegar alguém, ela poder auxiliar pessoas, sem pensar no formato, se é escola dominical, se é célula ou qualquer outra coisa. Mas é certo que eu preciso treinar pessoas, preciso capacitar os cristãos, jovem, adolescente ou qualquer faixa etária, para que eles possam ter condições de discipular outras pessoas. E assim, o trabalho do líder, do pastor, vai ser dividido e o crescimento da igreja certamente vai ser maior em número, que acaba que cresce em número, mas certamente no amadurecimento espiritual da igreja. E finalizando, o plano da igreja simples, da igreja da cruz, que é dada como exemplo no livro, o tema deles é ame a Deus, ame ao próximo e sirva ao mundo. E esse é o pensamento que a igreja deve ter, né? Amar a Deus, amar ao próximo e servir ao mundo. E tudo que essa igreja faz, que é dada como exemplo, é voltada para isso. Os cultos são todos intencionais, as reuniões são intencionais, fazendo com que as pessoas amem a Deus, fazendo com que as pessoas se aproximem umas das outras e amem umas às outras, e elas tenham consciência de que elas estão aqui para servir ao mundo e servir também à comunidade, amar também a comunidade, porque as pessoas estão cada vez mais deixando de amar a igreja e sendo apenas visitantes da sua própria igreja, né? E é o grande chamado que Cristo deixou para nós, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco até os dias, até a consumação do século. Então, assim, é esse o chamado, essa reflexão que eu, com o trabalho, tento trazer. Como que nós estamos caminhando como igreja, que tipo de discípulo nós estamos formando, se o nosso discipulado tem sido eficaz de fato, ou se nós estamos apenas fazendo reuniões, fazendo coisas funcionarem, sem que o objetivo final, de fato, seja o crescimento das outras pessoas, seja o amadurecimento
e seja a formação de novos discípulos. Então, é isso que eu queria trazer essa noite para nós, quanto igreja, e agora estou aberto a perguntas. Muito bem, nosso querido aluno Emerson. Pode tirar a tela, isso aí, né? Abre a sua câmera, se possível. Muito bem. Né? Então, trabalho apresentado, nós vamos começar então a primeira fase, que é a rodada de perguntas dos professores e alunos do seminário. E como eu já expliquei no começo, para quem chegou depois, né? Primeiro é a apresentação do candidato, depois é rodada de perguntas em vídeo com professores e alunos do seminário apenas. Para isso, vocês vão levantar a mãozinha para eu saber quem quer fazer pergunta e falar aqui com o candidato Emerson, né? E depois vem as perguntas de outros convidados que estão aqui, quiserem fazer pergunta, mas vocês não vão falar em vídeo, tá bom? Vocês vão escrever no chat a pergunta e eu vou pensar aqui a pergunta e mandar para o candidato, tá legal? Vamos começar fazendo, abrindo aqui a palavra para o orientador, ele vai fazer as considerações sobre o trabalho e já vai começar as suas perguntas ao candidato, tá bom, professor Pedro? Ok, mais uma vez, graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez, parabenizar a Emerson pelo trabalho, né, e pela apresentação. E, de fato, trabalhar calendário de igreja é sempre complicado. Esse é um tema um tanto quanto espinhoso e talvez nos falte coragem aí. Talvez a pesquisa de Emerson aqui te revele um pouco disso, né? Às vezes falta coragem dos membros, às vezes falta coragem dos oficiais, às vezes falta coragem do pastor e os cultos continuam arrastados do mesmo jeito e as programações sem ninguém ir, né? A igreja continua abarrotada. Na verdade, nós temos uma agenda de igreja que vem desde o início do século XX que a gente nunca parou para pensar acerca dela. Nunca, a gente nunca parou para pensar acerca dela. Quer dizer, a gente reclama que o pessoal não vai para o culto de oração, reclama que o pessoal não vai para o culto de doutrina, enfim. As programações da semana geralmente sofrem por conta de um calendário que já é por si só muito pesado do ponto de vista secular, né? Trabalho, aula. E quando as nossas igrejas foram montadas, as igrejas com 100 anos, a comunidade era muito pequena e todo mundo vivia ali perto, né? Ou pelo menos você não passava mais de uma hora esperando para poder chegar em casa depois do seu trabalho, né? Então, por exemplo, o nosso contexto aqui de Recife, né, 30%, ou isso foi uma reportagem de ontem, 30% da população de Recife de gasta de meia hora a uma hora para chegar em casa. 30%. Os outros 70% só Deus sabe quanto tempo eles demoram para sair do trabalho para casa, e muitas vezes ele chega em casa cansado, exausto, e o pastor está lá reclamando porque ninguém está indo no culto na semana. Ele não tem muita coragem de repensar um pouco da nossa jornada enquanto igreja, a coragem realmente de dizer, bom, quantas programações e quais é que vamos dedicá-la, né? Então, é interessante esse tema por causa disso, essa necessidade de coragem que a gente deve ter de sentar para resolver essas coisas, né? A segunda coisa que eu acho interessante do trabalho de Emerson é, com certeza, essa questão da pesquisa de campo. E ele percebeu como é difícil fazer pesquisa de campo com pastor. Porque pastor é complicado, é um bicho complicado. Muito difícil. Pois é, pastor é um bicho complicado. E pastor não devolve de forma nenhuma. Eu disse a ele: "Você tem que sentar, talvez, com o pastor ali, vem cá, né? Senta aqui, só vai sair daqui quando responder o meu cara." E eu mesmo perguntar, ele responder e eu marcar, porque para voltar, não volta, não, meu amigo. Não volta, não. Por outro lado, também, irmãos, você tem também uma dificuldade aqui que é inerente ao exercício pastoral. Poucos pastores falam que passam dificuldade nas suas comunidades. Pouquíssimos. Geralmente eles vão dizer que a igreja está bem, que a igreja está caminhando bem. Geralmente é isso. Poucos pastores vão ter coragem de dizer: olha, não, na nossa igreja nunca mais houve conversões, na nossa igreja o pessoal, né, tem sido ali meio problemático, ou eu tenho sido meio problemático, enfim. Mas a pesquisa de campo ela é importante por causa disso, por revelar exatamente que muitas vezes há uma dissonância naquilo que nós, pastores, pensamos e aquilo que a comunidade pensa. E aí, quando você contrapõe essas duas realidades, aí você vai ver que muitas vezes os pastores estão vivendo uma realidade que é completamente diferente daquilo que a comunidade precisa e espera. Bem diferente.
Então, as nossas programações não é aquilo que a igreja está pedindo, não é aquilo que a igreja quer, não é aquilo que a igreja espera, que vem como por necessidade, certo? Então, aí a pesquisa de Emerson, ela tem um foco interessante nesse sentido e também por, de certa forma, furar um pouco da bolha daqueles temas que a gente sempre vê em monografia, né? Justificação, predestinação e etc, né? Então, fura um pouquinho esse esquema para falar um pouquinho, né, de modelos de igreja que a gente vê no início do século XX, ainda início do século XX, né? Pelo menos um quarto aí do século XX. E o modelo de igreja simples é apenas mais um entre tantos modelos que pode ser colocados, tá certo? Bom, como eu acompanhei Emerson na caminhada da jornada do trabalho dele, né, acho que a minha pergunta aqui seria exatamente o seguinte, né? Vamos imaginar que você, Emerson, assumisse uma igreja que tivesse, na sua pesquisa, a palavra tradição, na verdade, diz respeito a costumes, né? Na verdade, Sim. nós confundimos muito costume com tradição. Tradição é outra coisa, né? Tradição é a maneira como a igreja se enxerga, tradição é a maneira como que a igreja crê, isso é tradição que é bem-vinda, né? O costume é outra coisa, né? Eu imagino que você fosse, Emerson, para implantar esse modelo simples. Qual seria o caminho que você imaginaria que seria interessante? A segunda pergunta é o seguinte, né? Dos desafios acerca do seu contexto enquanto, por exemplo, associação regional, enfim, os dados que você teve, né, o que é que você, como leitor dos dados, pode falar? Dizer: "Rapaz, eu vejo muita dificuldade nesse ponto aqui", né, que talvez pastores pensem isso, igrejas pensem isso, mas eu, Emerson, tenho pensado realmente talvez o problema seja mais por aqui. Então são essas 2 questões que eu coloco para você, mais uma vez dando os parabéns. É, obrigado, mestre. Acho que para tentar implantar, talvez, uma igreja que já estivesse funcionando, tentar implantar um modelo de igreja simples, né? Eu lembro da Janilda, que está até aqui, esposa do meu pastor, a história do órgão, né? O órgão está lá na igreja, você quer tirar e você vai puxando ele devagarinho, e as pessoas não vão percebendo que ele tá saindo até que ele saia de fato. Mas acho que para conseguir isso, você tem que pegar as pessoas que estão mais próximas de você ali, primeiro. Pegar os líderes, pegar os oficiais e conversar com eles periodicamente, estudar, pensar, até que a visão deles esteja alinhada com a sua. Daí você começa a partir para a igreja. Devagar, com muita sabedoria, sabendo que vai enfrentar muitas resistências, mas eu acho que o caminho para tentar chegar a um modelo de igreja simples é exatamente isso, pegando pouco a pouco a igreja, ensinando pouco a pouco, devagar e tentando introduzir isso de fato até que a igreja possa entender e caminhar junto com você, né? Entender, confiar em você, confiar no processo, é o que o trabalho fala, né? Em ser claro em relação a isso, em apontar os benefícios, para que as pessoas caminhem junto, né? Sem os líderes, sem você conseguir colocar ali nos oficiais a ideia que você tem para a igreja, vai ser difícil você fazer isso. E acho que a dificuldade é exatamente isso, é os costumes, né? O apego aos costumes, assim. Então, é difícil para as pessoas quererem mudar, quererem retirar certas coisas. É aquilo, tem que ter coragem de falar, de sentar e falar assim: ó, isso aqui não está funcionando. Funcionou lá atrás, quando nós éramos menores, quando o contexto de vida era diferente, mas hoje não está funcionando mais. O que a gente pode fazer diferente? Então, assim, é exatamente essa coragem de querer parar e questionar a si mesmo. Eu gosto do exemplo que o senhor já deu numa aula para nós, até o pastor Davidson já compartilhou alguma coisa sobre si mesmo, em que você chegou um período do seu ministério lá na igreja do Ibura e você percebeu que a igreja não precisava mais de você, e que você poderia passar para outra pessoa. Então, assim, coragem de pensar isso. Fala assim, olha, isso aqui não está funcionando mais. Ou
o que eu estou fazendo não está funcionando mais. Ou eu renovo a mim mesmo para que as coisas possam ser diferentes, ou simplesmente tenha coragem, e eu acho que isso deve ser um processo bem complicado, de falar assim, ó, não consigo mais avançar daqui. Então é uma questão mesmo de coragem, de sentar e observar como o livro trata, né? Observar toda a floresta, observar toda a igreja e pensar assim, olha, o que a gente está fazendo não está funcionando. Então vamos repensar todo o processo e vamos ver o que a gente pode melhorar. Muito bem. Então, o professor Pedro está satisfeito com as respostas? Ele assinou aqui que sim, né? Então, perfeito. Já temos o primeiro e o orientador já está satisfeito, né? Então, é ponto para o candidato. Vamos ouvir aqui a pergunta do aluno Júlio César, diácono também, né, da nossa igreja lá, e seminarista. Pode falar, Júlio. Boa noite, irmãos. Vocês me ouvem bem? Sim. Boa noite. Meu irmão, primeiro, te parabenizar pelo excelente material, né? Pode se chamar também de documento, né? Que você compartilhou com a gente. É, Agora há pouco você, no finalzinho da tua fala, né? Você falou alguma coisa assim de que esse teu estudo, né? Tudo isso que você apresentou, né? Nada contra a igreja congregacional, né? Você fez questão de frisar, né, não é nada contra ou nenhuma crítica a nenhuma igreja específica, né? E eu te ouvindo aqui, tudo que você falou com essa frase no final me faz perceber que tem um grupo de pessoas, né? Sobretudo pessoas mais jovens, que têm assim, de um certo modo, se incomodado muito, como as nossas igrejas elas permita-me aqui a expressão, meio que pararam no tempo, né? Então eu vejo que esse incômodo, no bom sentido da expressão, é um bom incômodo, de fato, porque, eh, se nós não quiséssemos mudar a história da nossa igreja, nós não estaríamos aqui, estaríamos em outro lugar. Então, eu percebo que, graças a Deus por isso, tem um grupo de pessoas, tem algumas pessoas, né, que têm batido muito nessa tecla, né, observar, aquilo que não está funcionando de forma como deveria funcionar e tentar mudar. A minha pergunta, Emerson, diante de tudo que você trouxe para a gente aqui, foram vários exemplos que você compartilhou com a gente, mas eu queria te convidar a pensar, ainda que seja por alguns minutos, se você hoje fosse pastor, com base em tudo aquilo que você ouviu de relatos, de pesquisas, o que que chamou mais atenção. O que que te talvez até tenha te deixado um pouco triste, um pouco pensativo, e se você fosse pastor hoje, o que que você faria para mudar isso? Quais seriam as ferramentas que você ia usar? Qual seria a estratégia que você ia botar em prática para poder mudar o cenário atual? A primeira coisa que eu gosto sempre de pensar é que o evangelho é suficiente, sabe, para a igreja, assim, o evangelho é suficiente. Acho que a primeira coisa, se o evangelho for pregado de forma autêntica, bíblica e profunda, a igreja vai caminhar, sabe, vai crescer. Eu não tenho medo de pensar como pastor de comunidades que são famosas e tudo mais, que vão crescendo, né, no neopentecostal e tal, que aqui em Maricá tem bastante. Eu acho que a primeira coisa é isso, sabe? Dr. Martin Lloyd Jones, né, no seu livro Pregação e Pregadores, fala isso, que a maior necessidade da igreja e do mundo é a pregação autêntica do evangelho. Se você já tem uma pregação autêntica do evangelho, de fato, profunda, se é um pastor que se debruça nas escrituras de fato e busca o melhor,
busca pregar de forma, sabe, profunda para a igreja, e o pastor não deveria ter esse medo de pregar de forma profunda para a igreja, ensinar o evangelho de fato. Se o pastor já faz isso, e esse é meu pensamento, isso já vai ser uma grande coisa, sabe? Já vai ser um grande avanço para a igreja, assim. Eu acho que a congregacional precisa disso, sabe? Precisa, acho que o que mais às vezes me deixa triste, e eu ouvi, e a gente está num contexto acadêmico aqui, e eu ouvi isso de pastor que, olha, nunca liguei para exegese e não é agora que eu vou fazer, entendeu? Então, assim, então isso já é um problema. Então, assim, a gente sabe da história, conhece a história e sabe que os grandes avivamentos aconteceram por causa de grandes pregadores. Pessoas que pregaram profundamente, com autoridade, com profundidade bíblica. Então, assim, o primeiro passo para uma igreja, para mim, ser saudável, é o pastor ter uma pregação bíblica e autêntica e profunda, sabe? Onde a pregação é, de fato, o centro da igreja. Onde a pregação não é menor que o louvor, onde a pregação, de fato, ali é o mais importante, é o momento mais esperado, onde as pessoas vão lá e sabem que vão receber uma palavra que, de fato, é profunda, as pessoas sabem que vão ser confrontadas pelo evangelho. Então, acho que o primeiro passo para, como igreja congregacional, como igreja local, é que os pastores se preocupem em estudar e crescer e pregarem de forma profunda e que a palavra seja colocada no local de destaque como ela merece. Acho que esse é um dos grandes problemas da igreja. Nós podemos mudar algumas coisas, nós podemos crescer como igreja e nos tornar mais num contexto aí das coisas que acontecem à nossa volta. Nós podemos fazer isso. Mas o que nós não podemos fazer é deixar a palavra como algo secundário, sabe? Tirar a palavra para colocar outra coisa, diminuir a palavra, dar só uma palavrinha, sabe? Acho que isso para a igreja é um grande problema. Quando a palavra é deixada de lado, isso sim torna a igreja faz com que a igreja não cresça. Pastores que não se aprofundam, pastores que não buscam conhecimento de fato, que estacionaram, né? Acho que muitos pastores estacionaram, né, em relação ao crescimento mesmo, conhecimento bíblico, e isso é uma deficiência da igreja. Então, se a igreja tem alguém que se preocupa com isso, um pastor que se preocupa com a pregação, isso vai influenciar as outras pessoas, vai resolver muitos problemas de gabinete, de cuidado do pastor, se ele tem uma pregação profunda do evangelho. Perfeito. Júlio César, você está satisfeito com a resposta? Sim, muito obrigado aí, gente. Obrigado aí, meu irmão, mais uma vez. Parabéns, viu? Amém. Perfeito. Deus o abençoe. Então, vamos ouvir agora a nossa irmã seminarista Michele. Ela levantou a mãozinha. Pode falar, Michele. Oi, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Então, assim, Consegue me ouvir? Tá. Primeiramente, parabéns pelo trabalho completo, muito bem trabalhado, né, bem executado. Espero que realmente sirva aí como uma ferramenta aí para a denominação, como um guia realmente. E a minha questão seria, mas assim, não vai permear um pouquinho dentro do que já foi perguntado aqui, mas eu queria saber se você conseguiria, por exemplo, me responder como incentivar ou até mesmo capacitar líderes. Quando eu digo líderes, isso vai de pastores a líderes mesmo dentro da própria igreja, que às vezes se sentem sobrecarregados pelas demandas que já se tem mesmo na igreja, a enxergar o discipulado como uma ferramenta natural e que isso seja algo que eles realmente vejam não como algo que fosse mais um trabalho, mas sim como algo realmente natural, algo que vai vir para a edificação da igreja, algo que vai vir para somar
né, no crescimento espiritual da igreja, porque a gente vê e tem certeza do quanto o discipulado é importante, né, de quanto que você deixar as pessoas preparadas, a liderança preparada para poder seguir, caminhar, muitas das vezes esse discipular adolescente, porque eles vão ser o futuro da igreja, futuros líderes, vão estar à frente de alguns departamentos. Então, como incentivar a essa liderança, né, esses líderes que se sentem, às vezes, sobrecarregados com a demanda? Às vezes, a gente vê a realidade da igreja que o líder ele é envolvido com mais de um departamento na igreja, né? Ele não é só um departamento específico, ele, às vezes, é líder do louvor, líder dos jovens, líder não sei o quê, trabalha na cantina e faz. E aí já tem aquela demanda toda durante a semana e ele não consegue ver o discipulado de uma maneira natural e importante. Ele acha que é mais um trabalho, né? Então, como incentivar e como capacitar isso? É uma realidade da igreja, né? O pastor Odinal, numa conversa, falou uma vez, 20% da igreja trabalha para os outros 80%, assim. É uma realidade de que poucas pessoas estão dispostas a trabalhar. A primeira coisa, acho que precisa começar do líder da igreja. O líder precisa transmitir para a igreja que ele tem isso no seu coração, sabe? Porque se o líder não tiver no seu coração essa vontade de discipular, de treinar outras pessoas, dificilmente as coisas vão funcionar, porque às vezes outras pessoas querem implementar isso, mas o líder, por não ter isso no seu coração, acaba que não incentiva as pessoas, não traz esse incentivo. Então, a primeira coisa é o líder buscar entender isso, buscar observar a si mesmo, não somente como um pastor que está ali para cuidar das pessoas, mas um pastor que está ali também para treinar pessoas, para preparar pessoas. Então ele precisa parar, observar a si mesmo e sentar, sabe? Sentar com as pessoas e começar. E à medida que ele vai trabalhando isso nas pessoas, é que eu falei, né? Ele precisa pegar os líderes para perto e treinar, caminhar junto. Discipulado é isso, né? Caminhar junto foi o que Jesus fez, foi o que Paulo fez com Timóteo, e tantos exemplos na Bíblia mostram que as pessoas foram treinadas caminhando junto. Então, isso gera um trabalho, realmente gera um trabalho. Mas o resultado que isso pode alcançar não tem como mensurar. Então, o pastor precisa ter isso no seu coração primeiro. Que, para mim, a igreja é a cara do líder, sabe? A igreja é a cara do pastor. Se o pastor é mais voltado para a família, a igreja vai ser voltada para isso. O pastor Idauro é mais voltado para a pregação expositiva, o estudo da história, e certamente a igreja é bem envolvida nisso. Então, assim, vai do pastor. O pastor precisa parar e começar a fazer isso. E à medida que ele vai fazendo, e ele vai colocando isso no coração das pessoas, sabe? De forma natural, mostrando que isso é bíblico, não é um trabalho e também não é uma escolha, sabe? Foi Cristo falou para a gente fazer isso. Então, se as pessoas entenderem isso e o pastor ter isso no seu coração de fato, as pessoas vão acompanhar. As pessoas vão seguir junto. Se o pastor é alguém que consegue trazer as pessoas, que consegue implantar isso no coração, tem o respeito da igreja, tem, sabe, tem uma visão boa da igreja, assim, as pessoas vão acompanhar de fato, e a igreja só tem a ganhar com isso. E o ideal, que é um ponto de dificuldade para nós, é que realmente as pessoas estão envolvidas em muitas coisas. Então é começar a pensar o que pode ser retirado, o que eu posso parar de fazer, que tipo de movimento nós podemos parar de fazer para tornar a nossa igreja mais discipuladora, sabe? Mais cuidadora de outras pessoas. Então é um trabalho de, como o pastor Pedro falou, de coragem, de conseguir eliminar algumas coisas, até mesmo das pessoas, de largarem algumas coisas. Que às vezes as pessoas são apegadas àquilo ali, à liderança, ao ministério. O que eu falei, são apaixonados pelo aquilo que faz. Então, assim, tem uma hora que você tem que largar para fazer outras coisas que de fato vão produzir, sabe? Às vezes você está tendo muito trabalho e produzindo poucas coisas.
Às vezes você pode deixar de fazer muitas coisas e começar a cuidar de outras pessoas e isso gerar um resultado para você, um crescimento espiritual para você e para outra pessoa também, que você vai ver o crescimento daquela pessoa e isso vai te impulsionar, sabe. Acho que isso que motiva. À medida do momento que quando você começa a fazer, quando o pastor começar a fazer, ele vai ver o crescimento dos líderes, os líderes vão fazer com outras pessoas, e eles vão observar o crescimento, e isso vai incentivar a igreja, e isso vai gerar um movimento em toda a igreja. Mas realmente a gente precisa ter coragem de falar assim: olha, eu não posso fazer tudo isso, nós precisamos diminuir e parar algumas coisas para que a gente torne a igreja mais simples e mais eficaz naquilo que ela está proposta a fazer. Perfeito. Michele, você está satisfeita com a resposta? Bastante. Mais uma vez aí, parabéns pelo riquíssimo trabalho, tá bom? Que Deus continue te abençoando aí. Amém. Obrigado. Isso aí. Agora o nosso seminarista Marcos Roberto, ele também pediu a palavra aqui. Pode falar, Marcos. Boa noite, reverendo Davidson, irmão Emerson. Primeiramente aí parabenizar pelo riquíssimo TCC, né? Um tema muito oportuno, até que nós estamos aí estudando. É bastante pertinente. Na sua, na sua fala, você falou que fez um trabalho de campo, de pesquisa, na própria denominação, né? E aí você identificou ali algumas lacunas. Eu lhe pergunto, e como bem foi colocado aí pelo pastor Pedro, a diferença de costume e tradição. A nossa denominação é uma denominação bastante tradicional e bem zelosa, já dizia o meu eterno mestre Francisco de Assis Moraes Leite Filho. E nessa pesquisa que você se ateve propriamente ao congregacionalismo, né, você percebeu uma certa carência no que você fez. Os pastores que você pesquisou, reconheceram, observaram, atenderam à pesquisa, beleza, mas eles eh, aceitariam essa proposta, esse eu não vou dizer reciclar, mas agregar, essa metodologia de culto em célula, culto no lar, ou essas abordagens para um enriquecimento do próprio ministério, não só do pastor, mas da própria igreja e dos ministérios que auxiliam diretamente ao pastor? Rapaz, essa é uma questão bem complicada, né? Porque vai do pastor, entende? Vai da pessoa que respondeu. O que eu quero é provocar, de fato, é provocar uma reflexão, é fazer com que as pessoas pensem em relação à igreja, em relação ao discipulado, em relação aos movimentos que a igreja faz. Essa é a ideia, sabe? Provocar. Quanto a se eles vão atender, se eles estão abertos a isso. Alguns estão, outros não. Há mudanças, isso é normal, mas que de alguma forma meu objetivo seja alcançado, sabe? E fazer com que as pessoas possam refletir e pensar assim, como que eu estou me movimentando contra a igreja? O que que eu estou fazendo contra a igreja, sabe? Será que a igreja é só isso? Será que é vir no culto e passar a semana, participar de algumas reuniões sabe, praticamente um movimento aí, como eu falei, católico, ou a igreja é algo mais, sabe? Existe alguma coisa a mais que a gente não está fazendo, ou que está fazendo errado. Então, a minha intenção, se vão fazer ou não, é bem mais complexo, mas certamente minha ideia é provocar para aqueles que responderam e alguns pastores compartilharam, né, isso que serviu para refletir sobre algumas questões. Então, a ideia é, sabe, provocar
Isso vai gerar mudança ou não, aí é o pastor que vai pensar sobre isso, se vai querer fazer isso ou não, entende? Perfeito. Marcos, está satisfeito com a resposta? Sim, senhor reverendo. E mais uma vez, parabéns aí pelo riquíssimo trabalho. Isso aí. Parabéns, ô Emerson, né? Mais algum aluno quer fazer pergunta? É só levantar a mãozinha. Se não tiver, vou seguir para a próxima fase. Eu mesmo tenho uma perguntinha para ele que eu vou ver se ele se sai bem. Mais algum colega dele? Mais algum aluno? Aluno nosso, não? Muito bem. Então, se não há mais alunos para perguntar, quero saber se há algum pastor congregacional ou mesmo de outra denominação que queira também fazer pergunta, especialmente o pastor do próprio Emerson, né? Que, pelo que ele disse, está passando lá para a igreja, né, na tela. E se quiser também é só sinalizar aqui com a mãozinha, tá bom? Eu deixo abrir o vídeo e falar aqui diretamente com o Emerson. Mas alguém, algum pastor quer falar? Não, não tem pergunta de pastores? Então, se não há perguntas de colegas, de professores e pastores, farei a minha pergunta. Essa era a pergunta, né, direta. E se alguém aqui do chat, convidado, né, que não é pastor, nem professor, nem aluno, se quiser fazer pergunta, é só escrever no chat, que antes de terminar, então, a nossa live de hoje, né, nossa apresentação de hoje, eu passo a pergunta para ele, tá bom? É só escrever, pode escrever agora se quiser, para eu poder me organizar aqui e passar para o candidato, tá legal? Muito bem, Emerson, minha pergunta para você, ela é parecida com algumas perguntas que já foram feitas aqui, né? Às vezes a maior dificuldade é convencimento, né? Convencer a liderança, a própria igreja, já que somos igrejas congregacionais, né? Tem que convencer, assim, uma etapa de convencimento ela é bem longa, porque tem muita gente para você convencer de alguma ideia nova, né? Imagine que você está entrando numa igreja, você é um pastor jovem, é um pastor jovem ainda, amanhã velho será, né? E você quer implantar a igreja simples lá, um modelo de igreja simples. Mas aí você vai se esbarrar, que você é pastor jovem, está começando uma igreja agora. Você vai se esbarrar com o diaconodonte da igreja ou o presbítero Sauro Rex. Essa turma que se coloca como sendo os donos da igreja, né? E você vai ter que primeiro lidar com eles, com toda a dificuldade, né, deles se movimentarem e falarem com você. Vai ter que convencê-los primeiro, depois convencer a liderança e depois convencer também a membresia numa assembleia de membros, digamos assim, né? Embora em termos de liturgia, a liturgia e o púlpito pertencem ao pastor local, nas nossas igrejas congregacionais. Então você não tem que prestar obediência a ninguém com respeito à pregação, a quem você chama para pregar, ou mesmo a liturgia, né? Mas até em termos doutrinários você tem autonomia, tá? Só vai depois resolver isso aí lá com a USB. Mas a questão é o tipo de resistência que você vai encontrar, seja de liderança, seja de membro comum de igreja, e essa resistência pode ser alta, pode ser rigorosa, pode ser violenta até. Eu soube de pastores que enfrentou resistência a ponto de um membro da igreja colocar uma peixeira assim em cima da mesa de uma assembleia para tentar levar o pastor a dissuadi-lo de alguma ideia lá que ele queria implantar. Pergunto para você, você tentando implantar a igreja simples lá, uma igreja que você for pastor, como você vai conseguir convencer as pessoas? Quanto tempo que você pode levar para implantar o sistema de igreja simples?
E como você vai fazer isso sem criar a Terceira Guerra Mundial dentro da sua igreja, né? Fala aí. Hum, eu acho que é um processo, dependendo da dificuldade, esse realmente pode ser um processo mais lento, então vai ser igual comer sal, né? Vai comer bem devagar e tentar implantar isso de forma que as pessoas entendam de fato e mostrar que é um movimento bíblico, não é um movimento, sabe, de moda, de querer tentar trazer um movimento de, sabe, de igrejas aleatórias para tentar fazer graça com a igreja, mas trazer o entendimento daquela pessoa, ou das pessoas, de que esse é um movimento bíblico, é uma necessidade bíblica. Então, se eu conseguir ter autoridade como pastor na igreja e as pessoas entenderem de fato que o que eu quero trazer é é um movimento bíblico, é um ensinamento bíblico, não simplesmente uma moda, eu vou conseguir, mas realmente pode ter resistência e o tempo para isso ser implementado pode ser mais devagar. E eu tenho que ter bastante paciência para alcançar os objetivos, né? Então, apesar da tentativa, apesar do, do, do gostar, do estar incentivado para fazer alguma mudança, talvez eu precise ter muita paciência e acho que tem que ser uma característica do pastor, ter muita paciência de fazer isso chegar ao coração das pessoas com calma, sabe? Com calma e sabedoria. Deve ser um processo bem complexo e queira Deus e eu acredito nisso, que Ele vai me auxiliar, desde que eu ande nos seus caminhos, fazendo aquilo que agrada o seu coração, e certamente a igreja vai acompanhar. Se não, a gente vai tentando devagar. Com certeza, além de ser muito didático, né, e não queimar etapas, né? Você tem Sim. que planejar as etapas, ser muito didático em todas elas e deixar acontecer, né? Eu tenho aqui duas perguntas. Eu vou dar prioridade ao Davi Monteiro, que ele é nosso aluno, eu acho que ele caiu antes. E depois eu recebi aqui uma pergunta do Fabrício Souza, que eu vou também te fazer essa pergunta. Mas antes o Davi está com a palavra para poder falar agora, tá bom? Amém. Boa noite. Parabéns aí, Emerson, pelo seu trabalho, tá? Foi uma Amém. benção. Não abri o microfone aqui, porque a câmera aqui que eu ainda tô com um probleminha. Mas, com base aí, né, nos métodos, né, na metodologia, tudo que você trouxe aí em relação a simplificar, né, a igreja, tem algo que fica em mente que é o seguinte: nós vemos muitas igrejas, né, que não são bíblicas crescendo bastante, e até igrejas bíblicas que ainda que estão em crescimento, né, são grandes no sentido numérico mesmo, que crescem, né, e ainda são muito complexas. Mesmo com toda aquela complexidade, a gente tem muita gente que está muito acostumado já com uma igreja complexa, com muitas programações, né, e muita gente que vive assim por muito tempo. Eu acredito que você se deparou com isso na sua pesquisa. E aí, olhando assim, nessa perspectiva, uma vez que a gente vê, você chegou a citar neopentecostais aí, a gente vê igrejas neopentecostais usando esses métodos, né? A gente vê igrejas da Parede Preta, por exemplo, focando em discipulado, focando em capacitação e crescendo muito. Então, eu queria saber o que que você acha, se é essa metodologia que está fazendo essas igrejas crescerem, né? Na verdade, são duas perguntas em uma, né? Se para essas igrejas que não são bíblicas, né, se são essas metodologias que estão fazendo elas crescerem, se existe algo espiritual, né, inerente nesses métodos apresentados por você aí, que fazem com que essas igrejas não bíblicas cresçam, e se mesmo essas igrejas que ainda são muito complexas, essas igrejas bíblicas, né, que ainda são muito complexas e mesmo assim crescem, se você acha que essas igrejas também deveriam simplificar de alguma forma. Então, na verdade, são duas em uma aí, né? Deu para entender a pergunta, deu? Deu.
Ok. Sobre os movimentos aí de igrejas neopentecostais, né, de parede preta e tal, eu fiz um ensaio antes da pesquisa e eu peguei justamente uma igreja assim, sabe? E, cara, é uma igreja bem conhecida aí em Niterói, todos conhecem, e eles têm um plano, sabe? Eles têm um plano, eles têm um foco, eles estão alinhados e eles fazem a roda girar. Eles fazem o negócio acontecer e eles estão crescendo. Tem, sabe? Eles usam o que ele tem, a gente tem as questões teológicas aí, porque não são igrejas bíblicas e tudo mais, mas eles fazem o negócio acontecer, sabe? Eles são bons nisso. Então, assim, mesmo igrejas assim, que a gente não concorde com tudo, a gente poderia parar e observar um pouco, saber assim, cara, vamos olhar, sabe? Observar. Sochede falava isso, né? Ele assistia até pregação ruim. De uma pregação ruim ainda consegue tirar alguma coisa. Então, assim, mesmo de um movimento que a gente não ache legal, a gente poderia parar e observar e falar assim, pô, tem alguma coisa que pode ser feita. Eu que eu falei, eu acho que o evangelho está em primeiro lugar, a pregação do evangelho está em primeiro lugar, e eu devo confiar no evangelho, que ele é suficiente, mas existe esse movimento, sabe? Eles são bons nisso, eles têm um plano. E uma igreja mais complexa, cara, deveria repensar, sabe? Primeiro, acho que ela precisa enxergar que ela é uma igreja complexa, né? Que é o mais difícil. Que às vezes tem um crescimento, então ninguém percebe que se tem um problema. Mesmo ela sendo bíblica, e mesmo sendo, sabe, tendo a palavra ali centrada e tudo mais, se a igreja não se percebe nesse meio complexo, ela não vai mudar, sabe? E as igrejas deveriam olhar e pensar um pouco, assim, é o que eu falei da avaliação periódica, sabe? Elas deveriam olhar periodicamente tudo que elas têm feito e repensar, talvez, olha, podemos deixar as coisas mais suaves e simples para as pessoas. Que a gente está numa correria de trabalho, de família e tudo mais, e isso deveria ser repensado, mas precisa ter coragem de avaliar a si mesmo e falar assim, olha, isso aqui está em excesso. Nós estamos indo bem, caminhando bem contra a igreja, mas nós podemos tirar isso daqui. Não vai trazer um problema, talvez traga, na verdade, um benefício para nós aí, um alívio. E quanto mais as pessoas estão tranquilas assim e tendo um ambiente mais saudável de igreja, que a igreja é bíblica, a tendência é o crescimento, sim. Então, existe esse movimento, sabe? Essas igrejas crescem porque elas são boas no que elas fazem, mesmo com a deficiência da pregação, e tem igrejas que são boas, que deveriam repensar, sabe? Nós podemos simplificar as coisas e manter o crescimento saudável, ainda assim. Amém. Obrigado, satisfeito. Valeu. Beleza, então muito bem. Davi já está satisfeito. Chegou mais duas perguntas aqui, né? Nós vamos fazer o seguinte: já estamos chegando no nosso horário, então eu vou fazer as duas perguntas. Vou pedir para o Emerson, né, falar com um pouco mais de brevidade. E logo depois que ele der a última resposta, né, dessas duas perguntas que chegaram, e os interlocutores, né, demonstrarem que ficaram satisfeitos, eu passo a palavra, então, para o professor Pedro, ele que foi orientador, para ele poder i- informar ao Emerson a sua nota final no TCC, e logo após, então, estaremos orando e terminando, tá legal? Primeira pergunta do Fabrício Souza. Ele diz. A tosse é minha, não é dele, né? Claro. Fabrício disse: Boa noite a todos. Graça e paz, Emerson. No contexto onde os líderes de diversos departamentos das igrejas congregacionais
encontraram-se desmotivados das suas funções, como o modelo de igreja simples consegue resolver essa problemática, de forma que venha a motivar e levar os departamentos e ministérios a caminhar distantes do que poderíamos chamar de congelar no tempo. Acho que os líderes estão cansados e muitas vezes sobrecarregados porque perderam o sentido daquele ministério, sabe? Estão trabalhando somente para manter aquilo ali funcionando, é o costume daquilo ali ter, então não tem muito crescimento, não tem muito para onde ir, é mais para manter algo funcionando. Então, quando se perde o objetivo, se perde a motivação. Então, quando eu retorno ao pensamento de que eu estou discipulando pessoas, de que eu tenho que preparar pessoas, e eu me movimento dessa forma, fazendo com que as pessoas aprendam e cresçam de fato no Evangelho. Quando eu tenho um plano, um foco, eu me motivo novamente. Então, eu percebo de fato que as pessoas estão crescendo, eu percebo de fato que as pessoas estão evoluindo no Evangelho e estão começando a capacitar outros. Mas isso, claro, precisa de um apoio do líder da igreja, senão o líder simplesmente fica muito fadigado, porque muitas vezes trabalha sozinho. Então, precisa de uma aproximação com o pastor e precisa, né, reavaliar o foco e reavaliar os processos para que as coisas caminhem bem e ele se motive novamente, né? Sim, tudo baseado também com oração, né? Além da Sim, técnica e do método, a oração. A pergunta da Janilda, e vai ser a última de hoje, tá bom? Emerson, boa noite. Orgulhosa por ouvir a sua apresentação. Conforme o modelo de igreja simples, qual seria a necessidade de que a igreja local tenha pastores auxiliares? Olha, cuidado com isso aqui, hein? Eu sou pastor auxiliar, então veja bem. Em sua pesquisa, você observou diferença entre as igrejas pastoreadas por um único pastor e aquelas que contarem, né, com pastores auxiliares. Em sua opinião, a autonomia que o sistema congregacional confere a cada igreja ajuda ou dificulta essa possibilidade de um repensar no fazer da igreja? Em relação a pastores auxiliares, eu acho que todo pastor deveria ter, porque isso divide a carga, divide o trabalho. Se o pastor de fato tem o seu pastor auxiliar como alguém de confiança, que ele caminha junto, então esse pastor pode ter uma vida mais tranquila, ele pode ter mais tempo de estudo, ele pode dividir as tarefas, ele pode dividir os fardos que a vida pastoral traz. E a denominação em si, em muitos aspectos, atrapalha o desenvolvimento de um trabalho. Eu acho que principalmente a falta de unidade, que é um trabalho que a denominação tem feito para recuperar aí, em relação até à teologia, né, a confissão de fé. Então, acho que isso é importante, a unidade para o crescimento. Sem unidade, a gente caminha brigando um com o outro. E outros aspectos ajuda, pela liberdade do pastor poder atuar de forma, sabe, desde que ele atue de forma bíblica e dentro do que a denominação acredita, ele pode sim fazer um bom trabalho de discipulado, um bom trabalho com a igreja pode crescer de forma saudável e ainda permanecer dentro dos moldes aí que a denominação tem colocado. Então, são dois pontos que podem ser analisados. A liberdade para o pastor poder atuar na sua igreja, acho que é um ponto bom, assim. Muito bem. Então, eu creio que já estamos todos satisfeitos, né, com as respostas. O nosso irmão, né, Emerson, já está suando frio ali. Então, então, eu vou convidar agora o professor Pedro para que ele esteja fazendo suas considerações finais sobre o trabalho e a comunicação da nota que ele atribuiu ao aluno e ao candidato.
Ok, mais uma vez, Emerson, parabéns a você e sua família, tá certo? Quando a gente inicia o seminário, a gente imagina logo 4 anos, né? Vai ser muito longo, daqui a pouco simplesmente o tempo passa muito rápido, né? E é uma etapa interessante essa do seminário, que se segue agora a questão de prova, ordenação, né? Assumir uma igreja, enfim, são outras fases da vida, né? Essa parte do seminário ela fica para trás, mas guardada na memória com muito carinho, né? Assim como cada pastor que passou por aqui. A gente reclama da fase do seminário enquanto seminarista, né? Reclama, 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 mas depois que acaba, a gente sente saudade no fim das contas. E um trabalho monográfico dessa maneira, ele não é apenas apresentação, mas ele diz respeito até onde o aluno está disposto a ouvir a figura do orientador, né? Tem aluno que não ouve de jeito nenhum, não é o caso de Emerson, né? Mas tem aluno que não ouve de jeito nenhum, você manda mudar, ele não muda, manda estudar tal coisa, ele não estuda. Pelo contrário, Emerson, todas as falas que eu disse, todas as recomendações que eu fiz foram acatadas e aceitas e tudo mais, de forma que o trabalho ficou muito bom, tá certo? Ele ainda tem, com certeza, mais material ali. Você pega, por exemplo, o trabalho dele, você vê o anexo, né? É bastante página, quer dizer, muito dado ali para ser trabalhado. E olha que, como ele disse, não chegou ao tanto que ele gostaria que o fosse, né? Mas há muito dado ainda para ser trabalhado ali. Essa pesquisa de campo ela é muito interessante. Então, Emerson, a minha nota para você, como eu falei, é pelo conjunto, né, da sua vida enquanto seminarista e também a questão de pesquisador, que faz, desde que eu dei metodologia no seminário na última vez, né, ele me chamou para ser orientador dele e tal. Então, a sua nota ela é 10, tá certo? Parabéns mais uma vez pela conquista, tá certo? Pela reta final aí do curso, para você e sua família. Deus possa realmente lhe abençoar, tá certo? E que mais leituras venham, mais estudos venham, porque aqui não é o fim, na verdade é só o começo. Na verdade, o trabalho do seminário é orientar leituras, né, pastor Davidson? É orientar leituras para que agora o aluno, que será agora licenciado ou pastor, possa por si só buscar os seus próprios caminhos de leitura. Então, esse é o papel do seminário, ele está aqui mais como orientador, né, como uma bússola, né, para que você diga, olha, vamos por aqui ou por ali, é bem melhor, tá certo? Então, mais uma vez, né, parabéns aí, que Deus possa te abençoar. Passo mais novamente a palavra ao pastor Davidson. Isso aí, parabéns, né? Obrigado ao professor Pedro Silva, né, pelo seu empenho também na orientação. Parabéns ao nosso aluno Emerson Ciâncio pela nota, né? Gabaritou também, não é? Realmente foi uma apresentação muito interessante, muito bem colocada, né? Fico feliz por isso e agora eu quero passar a palavra final para o candidato Emerson, não é? Já com o 10, né, que ele já colou ali na testa dele, né? Eu quero passar então para ele poder dar suas considerações finais e ele próprio já faz a oração final também para estarmos então encerrando a apresentação de hoje. Eu quero louvar a Deus, né, por ter chegado até aqui, alcançado isso. Glorifica o seu nome, porque ele certamente me ajudou nessa caminhada e não estaria aqui se não fosse pela sua graça e misericórdia, pela minha família, minha esposa que me incentivou. Vá logo, termina esse trabalho, pelo amor de Deus, faça logo isso, que eu não aguento mais. Pelo pastor Bruno Xavier, iniciou comigo o trabalho. Eu quero deixar aqui o agradecimento também ao pastor Bruno. Pastor Pedro, que tinha hora que eu tinha me arrependido, que toda hora que eu mandava uma coisa para ele, ele falava: trabalhe mais um pouco, trabalhe melhor isso aí. Mas eu trabalhei, fiz o que ele me pediu, então eu agradeço a ele. Esse trabalho ficou bom, certamente foi pelo auxílio dele, pela ajuda. Realmente, o trabalho está assim por conta da sua orientação, do seu cuidado, né? Mesmo muito atarefado, conseguiu parar um pouco para me ajudar. Agradeço aos colegas, né, ao professor Davidson também, que caminha com a gente o seminário inteiro. Acho que é o único professor que caminha com a gente o seminário inteiro aí, justamente que é secretário também, nas aulas, sempre excelente, grandes mestres, pastor Pedro, pastor Davidson, pastor Hidauro também.
são referências para mim na minha caminhada. Se eu crescer um pouquinho mais e conseguir chegar próximo de vocês, eu ficarei muito feliz. E agradeço à Congregacional de Noan, que está assistindo, aos irmãos da igreja, o pastor Elielso, a Janilda, louvo a Deus pela vida da igreja, que tem me incentivado, tem me apoiado no seminário, em proposto, e me ajudado em oração, aos irmãos que vieram aqui participar, aos meus filhos que me ajudaram a elevar o meu nível de concentração. Enquanto eu estudava, eles vinham na câmera tentar aparecer, falar comigo, brincar de luta. Então é muita concentração para chegar até o final, mas graças a Deus alcançamos e chegamos até aqui. Então louvo a Deus pela vida dos colegas também, seminário, pelo compartilhar, todos os professores. E agora, como o pastor Pedro falou, continuar estudando, continuar crescendo, buscando conhecimento bíblico, oração, para que de fato eu esteja bem preparado para servir a igreja do Senhor, onde Ele me levar. Então vou orar para a Amém. gente. Amém. Antes da oração, deixa só, eu já ia esquecendo, você que está nos acompanhando aqui, né? Você especialmente que é convidado do nosso aluno Emerson, parente da igreja, enfim. Se você quiser estudar com a gente, você está vendo aí, né, o nível que você pode chegar no seu conhecimento bíblico, teológico, até eclesiástico, né, em termos de eclesiologia. Então, se você deseja participar com a gente, o nosso curso é todo online. Ele dura aproximadamente 4 anos, vai depender do seu empenho, naturalmente. E você pode fazer contato comigo, tá bom? Peça ao Emerson, peça a quem você conhece, que tem o meu contato, para eu te dar as informações de como você cursar, fazer o nosso curso de teologia, tá legal? Durante esse tempo todo, o nosso curso ele é de teologia geral, teologia, né, evangélica, cristã, mas ele tem um foco em teologia reformada, tá bom? Então, se você procura um seminário online, com aulas online mais ao vivo, tá legal? E aulas que você possa perguntar na hora ao professor, enfim, com ênfase em teologia reformada, essa é uma boa opção para você, como foi a opção que o nosso irmão Emerson fez, tá legal? Agora sim, Emerson, vamos fazer a oração e assim encerrarmos a nossa live de hoje. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa etapa, muito obrigado porque o Senhor foi bondoso conosco, o Senhor me abençoou, me guardou para que eu pudesse chegar até aqui, me capacitou para que eu pudesse entender, buscar conhecimento. Muito obrigado por esse seminário, Pai. Muito obrigado pelos professores, pelos mestres que passaram pela minha vida, pelos alunos que ainda estão. Fortalece cada um para que não venham desistir, mas permanecer, porque o Senhor tem esperado, Pai, que tenham mais trabalhadores, e trabalhadores aptos a servir a Tua obra, trabalhadores que conhecem a Tua palavra. Muito obrigado por esse seminário. Senhor, permaneça até que o Senhor venha. Então, cuide desse seminário, do pastor Idauro, das famílias, dos professores e tudo mais. Muito obrigado pelos convidados que estiveram aqui, pela Igreja Congregacional de Noan. Nos ajuda, Pai, na caminhada que está pela frente. Que eu esteja disposto a te servir com tudo que o Senhor tem me dado e me abençoado. Muito obrigado pela minha família e por essa noite, Pai, por ter conseguido êxito naquilo que me propus a fazer. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, boa noite a todos, tá bom? Obrigado pela presença de todos, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Boa Deus noite, abençoe. gente. Boa Boa noite a todos. noite.